Policarbonato tem garantia? Será que todos os materiais são iguais? Os nossos policarbonatos aqui na Plásticos Laminados, nossa linha Politop tem garantia também? Então a gente vai te mostrar nesse vídeo na prática, te mostrando que sim, tem diferença entre os materiais e que nem todo policarbonato é o mesmo. Muitos clientes chegam pra gente e dizem assim: olha, eu encontrei na internet mais barato, me ofereceram um policarbonato aqui dizendo que tem garantia. Será que o material é bom? Será que o material não é bom? Estão com uma promoção aqui e eu tenho dúvida se o material vai me servir ou não. Então a gente vai te mostrar aqui nesse vídeo umas dicas bem práticas para você saber se tem ou não tem a garantia nesse teu material. Então antes de mais nada, a gente vai mostrar aqui as nossas linhas para vocês saberem a diferença e também em relação às de mercado, para a gente mostrar o que é diferente entre o nosso produto e do material que tem aí na rua. A gente tem a nossa linha Politop Eco e nós temos a nossa linha Politop Pro. Então nós temos o Politop Pro de 6mm e de 10mm. Depois nós temos o Politop EP e o Politop Compacto. Basicamente a gente trouxe aqui só para mostrar para vocês. Não trouxe todas as cores, obviamente, só para mostrar a diferença entre eles. A nossa linha Eco, ela tem 6mm nas cores cristal, fumê e bronze. Na linha Pro de 6mm cristal, fumê, bronze, azul e verde. E na linha de 10mm Pro, cristal, fumê e bronze. Depois nós temos na linha EP, que ela é refletiva e também infrared, ou seja, ela filtra ainda também os raios ultravioletas. E também a linha compacta, que também tem proteção UV. Mas vamos falar principalmente da diferença entre a nossa linha Eco e a nossa linha Pro, tá? Quais são as principais diferenças entre elas? Bom, a nossa linha Eco, ela tem 10 anos de durabilidade. Então, assim como todas as outras chapas de mercado, a nossa linha Eco, Politop Eco, ela vai ter 10 anos de durabilidade. Contra quê? Contra amarelar e contra ressecar o material no uso externo. Então, independente se você comprar a linha Eco nossa, e outras que têm uma qualidade razoável de mercado, elas vão ter essa durabilidade. É o mínimo, requisito mínimo para você ter na sua cobertura. Então, quais são as principais diferenças? Na nossa linha Eco, ela vai ter 10 anos de durabilidade em relação a amarelar e ressecar. Já na nossa linha Pro, além dela ter essas 10 anos de durabilidade contra amarelar e ressecar, ele vai com certificado de garantia. Então, como ele é um material mais premium, você vai pegar, preencher alguns requisitos e você vai ganhar um certificado de garantia desse produto. Então, para aqueles clientes que são mais exigentes, a gente sempre indica esse material. Mais para frente eu vou explicar como é que funciona a garantia. Mas basicamente, você vai mandar um e-mail para garantia@plasticoslaminados.com.br e em breve também vai ter no nosso site um formuláriozinho que você vai conseguir preencher com os dados da sua obra e a gente também vai analisar. Se tiver com todos os requisitos preenchidos, a gente emite o certificado para você. Então, basicamente, a diferença da nossa linha Eco para Pro é essa certificação de garantia. Outra diferença é a questão dos alvéolos por metro quadrado. Basicamente, vocês estão vendo que na chapa fumê, que é a linha Eco, e na linha verdezinha, que é a linha Pro, vocês vejam que os alvéolos da parede da chapa verde, da Pro, ela é muito mais fechadinha do que a Eco. O que isso significa? Isso significa que a nossa linha Eco, ela aceita uma distância entre vãos menor do que se fosse na nossa linha Pro. Então, basicamente, nossa linha Eco, ela aceita uma distância de apoio de até 52 centímetros, enquanto a linha Pro de 6mm, ela vai aceitar uma distância de até 65 centímetros. E quanto maior for a distância entre os apoios, menos você vai gastar na parte estrutural. Então, além de você ter uma economia na questão de estrutura, esteticamente ela fica mais bonita também. Já na linha Eco, você vai precisar ter uma distância de apoio mais reduzida. Já no mercado, a grande maioria tem esses alvéolos igual à nossa linha Eco. Então, a nossa linha Pro é realmente um produto muito mais diferenciado. Então, falando ainda um pouquinho da tabela de apoio, a gente tem aqui na nossa linha Eco a distância de 52 centímetros, na linha Pro 65 centímetros de tabela de apoio, a nossa de 10mm é até 1,5 m, a nossa linha EP também 65 centímetros de tabela de apoio e a nossa linha compacta vai depender muito da espessura, que vai variar aí de tabela de apoio de 42 centímetros até 1 m também, dependendo da sua espessura. E como é que você vai saber também se você está comprando uma linha Eco ou uma linha Pro com a gente? Você vai ver aqui nesse liner verdezinho que você vai estar vendo na tela, ele vai ter 10 anos de durabilidade. E esse linerzinho aqui laranja, você vai ver que é a linha Pro, que vai ter 10 anos de garantia também, com certificado. Agora a gente vai mostrar para vocês que a nossa linha Eco ela é igual aos outros materiais que tem no mercado,
com um padrão garantido de proteção UV. Quando vocês vão ver um teste que a gente vai mostrar para vocês aqui, e nem todas as chapas de mercado que tem por aí têm as garantias necessárias. Aqui basicamente vou mostrar para vocês a nossa linha Eco e um material de uma concorrente, certo? Vocês vão ver que os alvéolos são iguais, semelhantes. Se a gente pegar a nossa linha Pro verde aqui e comparar com o azul do concorrente, vocês vão ver que a diferença é grande, né? Então ela não se equipara com a nossa linha Pro. Vou pegar aqui de um outro concorrente também, vocês conseguem ver que realmente tem muita diferença. Se eu comparar agora com a nossa linha Eco, são bem semelhantes. Já na de 10mm, olha a diferença que se tem. A nossa de 10mm ela tem uma tabela de apoio de até 1,5 m. A de mercado, no geral, ela não aceita mais do que 80 centímetros. Por quê? Vocês estão vendo que a de concorrente ela tem uma parede dupla de proteção, enquanto a nossa tem uma parede tripla. Tem mais uma paredezinha aqui no meio fazendo a proteção do material. Então, olha a diferença quando eu aperto o material do concorrente e olha a diferença de quando eu aperto a nossa. A mesma força aplicada em cima do material e olha o quanto que ele aguenta mais. Então, quando a gente fala de questão de qualidade, não é a mesma coisa, tá? Então agora a gente vai fazer um teste de UV só para mostrar para vocês. Aqui as nossas linhas de Politop. Aqui é de um concorrente a nível nacional, tá? Que vive fazendo algumas promoções assim. O pessoal diz, meu Deus, como é que conseguem trabalhar com um preço tão diferenciado? E aqui a gente tem a mostruário de um concorrente nosso, de Criciúma, que diz que está pegando de um fornecedor de São Paulo. É um material que tem garantia, inclusive mais garantia do que os nossos materiais. E a gente pediu para um cliente parceiro nosso conseguir esses mostruários aqui. E a gente vai fazer alguns testezinhos para ver se realmente é tudo igual, tá? Então eu vou começar com a nossa linha Eco, então Politop Eco. Como vocês conseguem ver, ele tem 400, proteção máxima UV, como deve ser, né? A nossa linha Pro, Politop Pro, também com 400. Aqui a gente tem o nosso Politop Pro de 10mm, né? E a gente tem o nosso EP também com proteção máxima 400, além do nosso Policompacto também com proteção máxima 400. Bom, esse fornecedor tem uma questão de ética, a gente vai tentar borrar no vídeo aqui a etiqueta dele, mas só para vocês terem um comparativo, ó, zero proteção nos dois lados. A linha bronze deles, né? Como vocês podem ver, ó, 370, 375, ele oscila aqui. Se eu tentar virar do outro lado, ó, 390. Então ele não tem a garantia 400. Mesma coisa no azul, ó, não tem. Então todas as linhas deles a mesma coisa. Ó, ele oscila bastante, mas ele não chega na linha de 400. Pegando uma cor fumê aqui também. Também não tem. Já pegando desse concorrente aí da nossa região de Criciúma, que diz que tem uma qualidade superior, né, pegando de São Paulo, zero proteção. Ó. Então não tem a proteção máxima. Essa aqui é de 10mm, ela tem a proteção máxima 400, mas como a gente já mostrou no vídeo para vocês, ela não aceita uma distância de vãos tão grande igual a nossa linha de Politop de 10mm. Então, conforme vocês viram aqui, tem vários pontos que a gente tem que levar em consideração. Tabela de apoio, garantia, se realmente o fornecedor emite uma garantia ou não, se tem proteção máxima UV. Então todos esses pontos são extremamente importantes antes de você escolher se vale a pena ou não utilizar aquele produto. Aqui, por exemplo, na nossa linha de policarbonato Politop, todos os nossos produtos têm ficha técnica garantida, tem um catálogo aqui com a tabela de aplicação igual a gente está mostrando para vocês, e também a gente tem certificado de garantia na linha Pro.
Então, basicamente, vocês vão preencher todos os requisitos que a gente vai solicitar para vocês. Vocês mandam por e-mail a garantia@plasticoslaminados.com.br ou em breve a gente vai ter aí no nosso site uma planilha para vocês preencherem e a gente já emite o certificado também. Sempre que você for fechar ou for precisar de todo o suporte, a gente vai dar para vocês. Então aqui no nosso catálogo atualizado tem todos os testes de UV que nós fazemos nas nossas chapas, mostrando o diferencial da nossa chapa Pro, da nossa chapa Eco também, né? A diferença entre os alvéolos, a distância indicada, todas elas têm 10 anos de durabilidade para a rua. A da nossa linha EP, também da nossa linha compacta. E aqui a gente tem todo o manual de aplicação com as tabelinhas de apoio de como você deve fazer a aplicação. Lembrando também que a gente dá todo o suporte técnico na hora de fazer a instalação, caso você tenha alguma dúvida ou seu aplicador tenha alguma dúvida na hora de instalar o policarbonato também. Se mesmo assim, depois de tudo que eu falei nesse vídeo, você ainda não se convenceu, então o que eu sugiro? Sempre que você for cotar ou for fechar algum pedido, você exigir do seu fornecedor um certificado de garantia de aplicação do material, para que você realmente tenha aquilo resguardado. Muitos às vezes não emitem nem nota fiscal, então não tem nem como você exigir depois uma garantia. Leve em consideração tudo isso que a gente falou e se precisar a gente está sempre à disposição. Antes que eu esqueça também, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, curtir aqui nas nossas redes sociais os vídeos também e seguir a gente.